Olá, Luiz do SED, aqui fala com vocês o professor Herbert Dantas. Vamos à aula de Geografia do sétimo ano, capítulo 4, Urbanização e Industrialização no Espaço Brasileiro, parte 2, né, a parte 2 dessa aula. Vamos iniciar. Então, vamos falar de alguns tipos de indústria, certo? Primeiro, temos três categorias principais de indústria, pessoal, tá? Vamos lá a elas. A primeira categoria, indústria de base e extrativismo, né? É a primeira indústria, aquela que vai conseguir, vamos dizer assim, pegar a matéria-prima, retirar ela de maneira, vamos dizer assim, mais industrial, mais tecnológica, um pouco mais agressiva ao meio ambiente, né? E preparar ela para as outras indústrias utilizarem. Observem, né? São responsáveis pela extração e beneficiamento de minerais, né, que servirão de energia, né, como petróleo, por exemplo, e fundação, como metais e rochas, para outras indústrias, né? Então, a indústria de base, pessoal, ela vai, por exemplo, né, retirar minerais como petróleo para utilizar como energia, né, para outras indústrias e outras coisas mais, para a população e também para as fazendas e tudo mais. E a fundação, como assim fundação, né? Rochas, minerais que utilizam para fazer cimento, para construir mesmo outras fábricas e tudo mais, tá? E metais, como assim, né? Ela vai beneficiar o minério de ferro, transformar o pozinho, que é o ferro, né, que é encontrado justamente com outros minerais, vai deixar ele mais puro, transformar numa barra de ferro, uma placa de ferro, né, para fazer máquinas, estruturas de metal e tudo mais, certo? Também transformar, criar o aço, né, que é a junção do ferro com o cobre, né, que se forma numa liga artificial, que é o aço, né? Então, exemplo disso é a metalurgia, que eu falei para vocês, que trabalha com beneficiamento do ferro, né? Transformar aquele pó que eu falei, né, numa uma barra de ferro, uma placa de ferro, e a siderurgia que trabalha com a confecção do aço, né? Que é muito importante para todas as indústrias. Segunda categoria, indústria de bens de capital e intermediários. São responsáveis pela produção de máquinas e ferramentas que outras indústrias utilizam, né? Então, essa indústria ela vai produzir várias máquinas, né, que outras indústrias vão utilizar para construir ou fazer, confeccionar, produzir outros produtos, né? Então, é a indústria que vende para as indústrias, né? Elas só existem em países muito ricos, porque a tecnologia para construir essas máquinas que constroem tudo, né, é muito alta. Por exemplo, uma hidrelétrica brasileira usa turbinas para transformar a força a força do rio, né, mecânica da água, né, em eletricidade, né? Essa turbina quem faz é uma empresa europeia, com certeza, né, ou estadunidense, não brasileira, porque o Brasil não tem esse tipo de tecnologia, entenderam? Então, ela dá muito lucro porque quem compra dela é quem tem dinheiro, outras indústrias menores. Terceira categoria, indústria de bens de consumo, né, que a gente mais consegue ver porque é a que vende para as pessoas comuns, né? Produzem mercadorias consumidas pelo público em geral. Seus produtos são divididos em duas classes: os duráveis, duram mais de 10 anos mais ou menos, né, como carros, eletrodomésticos, as casas, prédios e tudo mais, e os não duráveis, duram muito pouco, né, como roupas e alimentação, né? E além desses três tipos dessa categoria que tem outros dois tipos, né, que são um pouco importantes de se dizer. Ainda temos as que não se encaixam nessas categorias, né, como a indústria de ponta, né, que é a de alta tecnologia, aquela que produz, né, softwares, é, celulares, videogames, esse tipo de coisa que está, smartwatches, essas coisas que estão, né, mais, com uma alta tecnologia dentro delas, né? E é de construção também, né, que constrói casas, prédios, navios, aviões, a indústria naval que constrói navios, né, a que constrói aviões, condomínios, etc., né, de construção, ela está só aqui para construir esse tipo de coisa, certo? Vamos lá, então aqui temos uma imagem de uma indústria siderúrgica, né, fazendo aço, e aqui a gente tem várias indústrias de consumo, né, que é a confeccionando iogurte, aqui beneficiando a carne, aqui fazendo monitores de computador, máquinas de lavar, aqui sapatos e aqui carros, né? De consumo duráveis e não duráveis. Vamos agora falar da parte da urbanização de novo, né? Falar de rede urbana. Então, pessoal, as cidades se conectam umas com as outras através de redes de transporte, né? Sejam elas rodovias, carros, caminhões, ônibus, ferrovias, os trens,
aerovias, os aviões, hidrovias, os navios e barcos e balsas, né? Então, essa conexão entre as cidades é chamada de rede urbana, né? Então é assim que se pode comprar e vender mercadorias de uma cidade para outra, né? Cidades, elas praticam atividades econômicas diferentes, né? Umas das outras. Então, às vezes tem uma coisa que uma faz que a outra não faz, que a outra necessita, né? As cidades podem trocar umas com as outras mercadorias, informações e serviços, né? Além de transporte, também tem rede de comunicação, né? Internet, telefonia e tudo mais, né? E serviços, por exemplo, tem cidades pequenas que não tem médicos para fazer uma cirurgia no coração, por exemplo, né? Então essa pessoa vai ter que sair de sua cidade pequena e ir para uma cidade maior onde tem esse tipo de serviço de saúde, se ela necessitar poder pagar, né? Cidades são diferentes entre si, né? E podem possuir coisas únicas que outras não têm, como eu falei, né? Por exemplo, serviços médicos, serviços de educação. Nas cidades pequenas não costumam ter universidades, acho que para os jovens estudarem, ou também os adultos mais velhos, né? E outras coisas mais. Aqui a gente tem, pessoal, o mapa que vai demonstrar a rede de transporte brasileira. As linhas vermelhas são as rodovias, né? As linhas verdes são as ferrovias, que são poucas no Brasil, deveriam ser bem mais. A gente tem uma aqui, ó, outra aqui no Nordeste, outras aqui no Sudeste. E as hidrovias, que são as fontes de água, né? A gente pode ver aqui os rios, muitos rios que existem no Brasil, certo? E claro, o oceano, né? E nós temos também os aeroportos. Então, a partir da rede, as cidades estão conectadas e surge uma hierarquia das cidades, né? A hierarquia é uma linha de comando, né? Quem comanda é quem? Igual no exército, tem o general, né? Comandando o capitão, que manda no soldado, né? Um tem mais poder para mandar no outro. E assim também é com as cidades, né? Vamos lá. Dependendo do poder econômico, político, informacional e tecnológico de uma cidade, ela possui o poder de influenciar e exigir tributo de outra cidade, né, pessoal? Então, se uma cidade tem mais poder econômico, político, informacional, né, outras cidades vão depender dela, porque querem usufruir desse poder, né, seja da economia dessa cidade, né, da informação que ela possui, né, conhecimento que ela possui e tecnologia, certo? Então, pessoal, quando uma cidade é muito importante e tem tudo isso que eu falei ali em cima, e todo esse tipo de poderes que eu falei ali em cima, né, a gente chama ela de metrópole, né? A metrópole é uma cidade que possui o poder de influência e de atração, né, para com outras cidades. O alcance de seu poder varia, né? Então, o mais básico é falar que existem metrópoles regionais que comandam sua região, nacionais que comandam cidades de todo o país, né? E as mundiais que conseguem se conectar a cidades de todo o mundo, né? Vamos falar dessas metrópoles. Primeira metrópole que possui mais poder é a metrópole global, né, ou grande metrópole nacional. Possui poder de influenciar cidades do país todo e cidades estrangeiras, né? A exemplo aqui no Brasil nós temos São Paulo, né? Ela tem conexões de tecnologia, de economia, né, de política, tanto aqui no Brasil, todo o Brasil, né, e também cidades de fora, como Buenos Aires na Argentina, Nova York, Tóquio. Ela tem conexão com tudo isso, né? Através da bolsa de valores, por exemplo, né? Onde se vende comprações de empresas e outras coisas mais. A metrópole nacional possui poder de influenciar cidades do país todo. Por exemplo, Rio de Janeiro, né? Que tem esse poder também. Alguns dizem que o Rio de Janeiro também é uma metrópole global, tá? E também Brasília, né? Que é o centro político do Brasil, claro que vai exercer poder sobre todo o território nacional através do poder executivo, presidente, também Supremo Tribunal Federal, Câmara de Senadores e Deputados. E metrópoles regionais, por último, né, possui poder sobre o seu entorno, né? Pode ser sobre a região, por exemplo, Belém e Manaus tem poder sobre a região norte do país, né? Mas também pode ser só sobre o seu estado ou sobre o seu entorno. Salvador na região nordeste, Curitiba na região sul, né? E etc. Aqui temos um mapa que demonstra as principais metrópoles do Brasil, né? As capitais dos estados, certo? São as principais metrópoles do Brasil. E aqui temos umas linhas que demonstram sua zona de influência, né? Até onde elas influenciam.
Continuando, também existem cidades menores que influenciam cidades ainda menores, tais como, né, capitais de estado, né, atuam como metrópoles regionais, às vezes com menor poder, né. Então, capitais de estado sempre vão ter um poder a mais porque elas têm o poder político, né. É lá que geralmente fica a sede do governo estadual, né, também deve ter mais tecnologia e economia para atrair o poder para ela. Centros subregionais, às vezes são cidades um pouco menores, né? Influenciam pequenas cidades e mais sofrem influência de metrópoles regionais, né? As subregionais são cidades que são mais ou menos médias, né? Eles vão exercer influência sobre cidades pequenas. Centros locais influenciam o próprio território, né, pessoal? E de seu município, né? E também áreas próximas a ela, como áreas rurais, vilas, localidades próximas e distritos, né? São centros locais. Vamos falar agora sobre a região metropolitana, né? Então, quando a metrópole ela exerce um grande poder sobre seu entorno, né? E ainda acontece a conurbação, né? Ela consegue criar uma região metropolitana. Então, cidades que sofreram a conurbação, que é a união física de dois ou mais municípios, né, ou cidades, ou seja, não se sabe, né, ou seja, uma rua divide uma cidade da outra. Geralmente, para dividir uma cidade da outra, vai ter uma zona rural entre elas ou alguma zona natural, né? Na conurbação, não. Né? A mancha urbana, ou seja, a construção das cidades, a urbanização, né? Elas estão coladas uma na outra. Né? Então, uma cidade está aqui, tem uma rua, passou da rua, outra cidade já é outra cidade. Assim como tem aqui Belém e Ananindeua, né? Um exemplo que a gente tem, a rua do lado do Shopping Castanheira é que divide as duas cidades, né? Então, elas estão coladinhas uma na outra. Tá? Continuando, como uma metrópole, né? As cidades menores funcionam como bairros da metrópole central, né? Então, quando elas estão juntas, a região metropolitana, elas são como se fosse uma grande cidade, né? E as cidades menores vão ser como bairros da cidade principal, né? Sempre vão depender dela. Claro que elas ainda têm seu poder autônomo, né? De município. Mas falando economicamente falando, depende da cidade maior, tá? A grande megalópole, pessoal. Né? A grande megalópole são regiões metropolitanas que se juntaram, né? Pode ser uma região metropolitana, duas ou três de grandes cidades. Né? Quando duas ou mais regiões metropolitanas se unem, formam um imenso centro urbano chamado de megalópole, né? Grande megalópole. No Brasil só tem uma, né? Que é a grande megalópole que reúne as grandes regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro e da capital do estado de São Paulo. Tá? A grande megalópole brasileira. Essa aqui, né? Nos Estados Unidos tem três cidades que se juntam, né? São as que é é, São Francisco, Los Angeles e esqueci a terceira. Né? Mas também são uma grande megalópole. A grande megalópole de Nova York, a de Tóquio. Né? São grandes centros urbanos, com várias cidades unidas. Certo? Aqui nós temos o mapa que vai mostrar regiões metropolitanas do Brasil. Né? Bem aqui pequenininha, no estado do Pará, temos a de Belém. Né? Aqui a gente pode ver São Paulo, Rio de Janeiro, a grande megalópole brasileira. Tá bom? E é isso. E aqui a gente tem mais um zoom mais próximo, né, da grande megalópole brasileira, né, as principais cidades que as formam. Né? Aqui o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, bem aqui. E aqui a gente tem uma imagem de satélite, né, céu à noite, né, do que seria essa união esse grande centro urbano chamado de grande megalópole brasileira, né? Capital do Rio de Janeiro, capital de São Paulo, né, Santos, que é o maior porto do Brasil, né, a Campinas também é um grande centro urbano. Assim, tudo isso parece uma grande gigantesca cidade. Então, pessoal, por hoje a gente vai encerrar por aqui. Né? Faz exercício para passar para vocês e até a próxima aula de geografia.